Olá, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma reflexão. Continuamos nosso trajetória aí no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, refletindo ponto a ponto. E hoje nós vamos mais uma vez refletir juntos as palavras, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus deixou para nós através da sua palavra, da Bíblia. E lembre-se sempre de nos ajudar, contribuindo aí, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e ajudando a gente nessa jornada aí de anunciar e espalhar essa mensagem. Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler capítulo 19, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes impostos as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe o jovem: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aqui, versículo 22. E é uma passagem muito conhecida da maioria de nós, né, a passagem do jovem rico. Um pouco antes disso, só lembrando, contextualizando aqui, Jesus acaba de vir de um momento em que ele estava ensinando sobre relacionamento, sobre casamento, ele foi questionado sobre o divórcio. Logo em seguida, trouxeram-lhe a ele crianças para que Jesus as abençoasse, orasse sobre elas, e os discípulos os repreenderam, porque Jesus estava numa conversa muito importante. Mas com isso, Jesus mais uma vez enfatiza o valor das crianças, assim como lá atrás, se não me engano, no capítulo 18, ele também falou sobre isso, sobre ter um coração como de criança, sobre isso ser a importância de estar no reino dos céus e o valor da criança. Partindo desse contexto aí, Jesus foi encontrado por esse jovem, né? Versículo 14 diz que ele foi até Jesus, né? Versículo 16, perdão. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. E quem era esse alguém? O jovem rico. E qual era a pergunta desse jovem rico? Mestre. Ou seja, reconhecia Jesus como alguém que ensinava, que era um professor da época. O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Qual era a pergunta principal desse jovem? Como alcanço a vida eterna? Como posso alcançar a salvação? Como eu faço alguma coisa para alcançar a salvação? E Jesus lhe responde. Primeiro Jesus fala sobre essa bondade em que o jovem achava conhecer, e Jesus traz um padrão sobre a verdadeira bondade. E aqui no capítulo 17, Jesus diz assim: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus nivelou aqui e trouxe o padrão, na verdade, acima sobre a verdadeira bondade, e essa bondade tem a ver com um padrão superior àquilo que nós fazemos aqui nessa terra, tentando ser bom. Mas a verdadeira bondade está em Deus, e a Bíblia diz que Deus é bom, não é que nele habita a bondade, ele é a própria bondade. Jesus estava trazendo e construindo esse entendimento a esse jovem para chegar na resposta em que ele precisava e não que ele queria. E aí o jovem pergunta: Tá, eu guardo os mandamentos, mas quais os mandamentos? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. E o jovem, mais uma vez, diz: Tudo isso tenho ordenado, o que ainda me falta? Ele entendia que, apesar de tudo isso que tinham lhe ensinado, que ele já tinha decorado, que ele observava e que ele queria guardar, ainda lhe faltava algo. Ele não tinha uma convicção dessa salvação, de que teria garantia de uma vida eterna com Deus, ou seja, salvação de uma condenação. E aí Jesus lhe responde no versículo 21, se você quer ser perfeito, vá,
Venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E aqui está a grande chave de tudo isso. E eu gostaria de me lembrar, conectando isso aqui, ao que Jesus disse em João 14,6, onde ele se refere como sendo o único caminho, a única verdade e a única vida, e que ninguém pode ir até Deus a não ser pelo próprio Jesus. Ou seja, o caminho que esse jovem precisava percorrer para viver verdadeiramente todos os mandamentos era caminhar com Jesus, seguir Jesus. A Bíblia nos diz também em João, que só há uma forma de sermos adotados como filhos: crer no Filho de Deus. E assim, quando o recebemos, quando o aceitamos, nos tornamos filhos de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, essa é a certeza de que somos salvos, de que temos a vida eterna. E era isso que esse jovem precisava entender, que apesar dele estar muito confiante nas suas riquezas, nos seus bens, nas suas posses, ele não poderia ter vida eterna se não seguisse Jesus. Jesus diz, a última frase do versículo 21, venha e siga-me. Abandone tudo aquilo que você confia, todas as coisas que você acha que pode trazer para você algum tipo de salvação. Nada disso pode substituir seguir a Jesus. Nada pode ser um empecilho para realmente nós entendermos que só existe um Deus que criou todas as coisas, e esse Deus é o nosso Pai. E através desse entendimento, nós caminhamos como Jesus caminhou, como um filho, e assim nós teremos a certeza da vida eterna e da salvação. E essa é a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que revela a nós o verdadeiro caminho. E só existe um caminho para nos achegarmos até Deus, Criador de todas as coisas, Deus Pai. E esse caminho é o Filho. Seguir a Jesus, o Filho de Deus, caminhar como Ele, não tendo nada nessa terra como mais importante do que Deus sobre as nossas vidas, sabendo que Ele é dono de tudo, Ele sabe de tudo, Ele criou tudo e determinou todas as coisas para a sua glória. E assim nós possamos caminhar num único caminho, que é seguir a Jesus, para ter a certeza de que teremos uma vida eterna, completa e plena em Deus, e seremos salvos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.